Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge e esse é mais um vídeo de uma série que eu estou gravando aqui no meu canal, onde a gente está reforçando os nossos conhecimentos sobre HTML, JavaScript, CSS e a gente vai aprender a utilizar bancos de dados. Esse vai ser o nosso primeiro contato, pelo menos aqui no meu canal, com SQL. O banco de dados que a gente vai utilizar, ele não é muito conhecido, mas isso não importa. Se chama WebSQL, é um banco de dados que fica dentro do próprio navegador, mas a linguagem de SQL dele é praticamente igual a qualquer outra linguagem, seja um Oracle ou um MySQL. Por isso que eu decidi usar ele. E outro dos motivos que eu quero usar ele é porque é muito simples de utilizar. A gente não vai precisar instalar nenhum programa. Eu acredito que o simples funciona, principalmente nesse começo, que tudo é muito difícil de entender se é o primeiro contato. Então eu escolhi pelo banco mais fácil, mas o fato dele ser o mais fácil não diminui nada o nosso aprendizado ou o conhecimento que a gente vai aprender nele. Então, esse vídeo, porque os outros dois vídeos da série a gente estava fazendo outras coisas, que era tratando a tela de login, e esse vai ser o primeiro vídeo que a gente vai criar o banco de dados, fazer login com o banco de dados. Vai ser bem legal, então acompanha aí que tem muito conhecimento. E se você não viu os outros dois vídeos, eu recomendo que você veja, que vai fazer muita diferença se você quiser criar o projeto todo. E se você ir lá no meu canal, lá nas playlists, tem outros vídeos. Tem um vídeo onde eu ensino a criar um jogo, tem um vídeo onde eu ensino a criar sua página pessoal e publicar ela na internet de graça. Então tem muito conteúdo. Bora programar, que eu já falei demais. Então, galera, nessa aula a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o Visual Studio Code, que é a nossa ideia que a gente está usando aqui. Visual Studio Code. Depois vamos abrir a pasta do nosso projeto. O meu Visual Code já abriu na pasta do projeto. Mas se o de você não abrir, é muito simples. É só vir aqui e clicar em File ou Arquivo, se estiver em português. Depois clique em Open. Aí você navega até a pasta que está o teu projeto. No meu caso está aqui, ó. To-do list full client side. Aí beleza, dei 2 cliques e mandei abrir. Ele vai abrir exatamente o que já está aberto aqui. Esses aqui são os arquivos que nós criamos nas duas primeiras aulas. E o que agora a gente vai fazer vai ser criar os arquivos referentes ao banco de dados. Esse banco de dados que a gente vai usar, ele é todo feito em JavaScript. E é o navegador que fornece ele pra gente. E vai ser bem legal, vai ser uma experiência bem legal. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aqui dentro do nosso projeto. Eu vou clicar com o botão direito e criar uma pasta chamada, deixa eu pensar aqui, config. Por quê? Porque vai ter as configurações do nosso banco. O nosso banco e as configurações. Não, na verdade vou excluir essa pasta. Vou fazer de um jeito mais simples. Aqui dentro da pasta JS, eu vou criar uma pasta chamada database, significa banco de dados. E dentro dessa pasta database, eu vou criar um arquivo chamado main.js, que vai ser tipo o arquivo principal de database. Galera, eu não acho que o nome desse arquivo vai ficar bom, então eu vou renomear ele de main para... Basta clicar em cima do arquivo, clicar com direito, clicar em rename, aí aqui eu vou chamar ele de database. Aí vai ficar database.js dentro da pasta database. Agora a gente vai criar uma classe para esse arquivo. Aí como é que cria classe? Class, o nome da classe, que vai ser database, e por convenção a gente utiliza o mesmo nome do arquivo. Mas antes de continuar aqui, eu vou vir bem aqui no index.html, vou mandar rodar ele com um live server para a gente só recapitular em que fase estamos do nosso projeto. Ó, aqui no nosso projeto ele já veio direto para Welcome to your to-do list, logado. Por quê? Porque na última aula que a gente fez, eu vou abrir aqui uma aba anônima para ele vir sem banco de dados. Na última aula que a gente fez, a gente veio e implementou esse login. Vou colocar aqui a senha. A gente implementou esse Remember Me, que se o usuário marcar, ele fica salvo para sempre, teoricamente para sempre. Mesmo que eu feche todas as abas, feche o navegador, reinicie o meu computador, na hora que eu voltar, ele já vai vir logado. E se eu não marcar isso daqui,
ele só fica logado enquanto o usuário estiver nessa seção do navegador. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e fechasse aqui, ele já perderia essa seção. Então foi isso que fizemos na última aula. E o que a gente vai fazer agora vai ser o banco de dados para começar a preencher o nosso to-do list. A gente vai criar essa classe aqui. Logo de início é provável que vocês não entendam muito, porque acho que vocês vão entender mais à medida que a gente for usando, mas eu já vou deixar o básico dela criado. E qual vai ser o básico dela? Vou vir bem aqui, vou criar uma variável chamada settings. Vou deixar ela vazia. E vou criar uma variável chamada connect. Uma variável não, um método chamado connect. Beleza. Bom, pronto. A princípio, é só isso que a gente vai ter na nossa classe, por hora. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui e mexer, já deixar o layout pronto para receber as coisas que a gente vai fazer no banco de dados. Parece que eu escrevi algo errado. Ah, eu escrevi... Não é assim que declara a função dentro da classe. Não, não tem como declarar dessa forma, tem outras formas. Só você apagar a palavra function que já vai ficar tudo certo. O que a gente vai fazer agora vai ser ir lá no Twitter Bootstrap para pegar o layout que a gente vai colocar o nosso to-do list. Então a gente vai lá de novo, ó. Twitter Bootstrap. A gente vai lá no Get Bootstrap. Se certifique que vieram no site correto. E depois a gente vai em Examples. Deixa eu ver alguma parte aqui que eu ache de boa. Ah não, galera, eu vou usar esse daqui, ó. Esse sticker footer navbar. Ah, de boa é que a gente vai pôr. Então, ó, lembra? Vem aqui no Get Bootstrap, que clique em Examples. Vem aqui nesse último exemplo que tem, que é o stick footer navbar. Abram ele. Depois venham aqui na tela. Cliquem com o direito. Aí clica em View Page Source. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no body, só no body, ó. Procura a tag body aqui. E a gente vai copiar todo o conteúdo que tem na body. Aqui, ó. Tantan, footer. Esse footer não precisa copiar, então a gente vai copiar aqui, que é header. Aí beleza, veio. Aí na hora que a gente vai copiar esse main role main aqui. Não precisam copiar o footer. Aí beleza, eu copiei. Eu vou voltar lá no meu HTML, que é no index.html. Lembra que eu tinha criado dois containers, um chamado login container, que mostra o formulário, e outro chamado to-do list container. Então vou substituir esse H1 pelo conteúdo que eu copiei, que a gente copiou. Beleza, ó. Vai vir bem assim, vai vir um header, que vai ter aquele menu de topo, e na linha de baixo vai vir esse main, que vai ter o conteúdo. Eu vou voltar lá no live server para ver como é que ficou. Olha, ó, esse aqui já está rodando na nossa, ó. Home, link, disable, stick footer, beleza? Legal. Próxima coisa que eu vou fazer é... A gente viu que a gente nem precisou copiar nenhum CSS nem nada, só o HTML. Próxima coisa que eu vou fazer é limpar aqui em cima e voltar para o nosso banco de dados. Então, galera, bora dar uma arrumada aqui em cima. Vou voltar lá no HTML. Aqui onde tem esse Fixed Navbar, eu vou chamar de to-do list. CD, que é de carreira desenvolvedor. Deixa eu ver o que mais tem para mexer aqui. Não mexam nisso daqui, depois eu vou mostrar para vocês para que ele serve. Aqui onde tem home, a gente pode deixar home mesmo. Vou apagar esse daqui. Vou apagar esse outro aqui, esse outro nav item. Que por hora a gente não vai precisar. Form, onde tem esse formulário. Não sei, acho que eu vou deixar ele por agora. Deixa eu ver. Home. Eu vou remover, na verdade. Vou colocar um botão aqui e chamar o botão de sair. Vou copiar esse botão de
esse botão de search, ó, BT Outline Success. Eu vou trocar essa classe Outline Success por uma classe chamada BTN Default, que é padrão do Bootstrap, que é um botão cinza. Eu vou chamar ela de sair. Bora lá ver. Ah, não deu certo. Depois eu vejo por que não deu certo. Vou apagar esse type submit. Onde tem um formulário aqui em cima, a gente vai substituir por uma div. Aí aqui, substituir aqui também. E onde tem esse form line, não precisa. Bora ver. Não, então deixa o form line, porque quando a gente tirou, deu uma quebrada ali. btn default. Vamos lá no Twitter Bootstrap ver os botões. Por que que esse não funcionou? Vocês se lembram? Eu vou voltar lá no site do Bootstrap. Procurando aqui. Que é Bootsnip. Get Bootstrap. Vou apagar o link aqui para ir lá na documentação. Aí aqui a gente vem, clica em Documentation, depois clica em Components. Aqui embaixo. Depois vai no componente que você quer. No caso vai ser Button. Não tem default, eu me enganei, é primary. Não, o que eu queria ser light, que vai ser esse daqui. Não, vai ser o dark. Sim, eu sou bem indeciso. btn dark. Ah, legal. Ah, mas não tá destacando muito. Eu vou chamar ele de light. btn light. Beleza, show. E onde tem isso daqui eu vou substituir. Eu vou vir, vou criar um spam. E vou atribuir um ID para esse spam, que vai ser email user logged. Aí você fala, por que você está fazendo isso? Porque eu vou pegar o e-mail do cara que está logado e eu vou escrever aqui dentro. Então vocês façam isso também. Só cria um spam, o ID vai ser email user logged. Aí aqui em cima vai ficar vazio por agora, porque a gente não está escrevendo. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser continuar criando os nossos arquivos de bancos de dados. Aí eu vou explicando para vocês. Show. Então, galera, vindo aqui no nosso arquivo database.js, a gente tinha criado esse atributo chamado settings e criou esse método chamado connect. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui, vou criar outro atributo chamado connection e vou deixar ele vazio. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir, vou chamar um método chamado open database. Aí você fala, Jonathan, como é que você sabe isso? Você é um gênio. Não, eu tô olhando aqui. Eu abri na internet, né? Porque eu não sou besta. Então, galera, ó, HTML5, banco de dados da web, mas tá, eu traduzi ele. Esse artigo original tá escrito em inglês. Beleza. Quais são os core methods, que são os métodos principais? Open Database, Transaction e Execute SQL. Ok? Vou vir aqui, ó, Open Database, o que ele espera? Ele espera o nome do banco, a versão do banco, uma descrição do banco e o tamanho do banco. E é isso que a gente vai fazer. Aqui no Open Database, a gente... Primeiro que essas configurações eu não vou deixar ela aqui direto no método, eu vou deixar ela aqui do lado de fora nesse atributo. Aí a primeira coisa que a gente precisa é o nome. Então vou vir aqui, vai ser um JSON, isso aqui que a gente está criando. Se você não sabe o que é um JSON, fique tranquilo, só copie, que você vai entender. O nome do banco vai ser to-do list CV. Beleza? Isso é o name. Agora vai ser o version. A versão vai ser 1.0. Aí agora eu vou criar uma chave chamada describe. Chamar aqui, ó. Database about to-do list course. Okay.
E a outra coisa que precisa é o size. O size eu vou até pôr o mesmo tamanho que colocou aqui, ó. Não sei se esse tamanho ele é em mega, mas não importa, fiquem tranquilos. Vocês não tem que se importar com esse tipo de coisa. Mas vamos pôr o mesmo tamanho, que é 2 vezes 1024 vezes 1024. Então, aqui fora a gente deixou a configuração do banco, porque isso é uma prática comum quando você estiver programando. Geralmente o seu arquivo de configuração ele vai ser um arquivo à parte, não só um atributo à parte igual fizemos, mas um arquivo à parte. Mas eu não quis fazer desse jeito porque não ia ter tanta vantagem. Então, e aqui a gente vai utilizar aquele arquivo. Então eu vim no Open Database, a gente já sabe os parâmetros que ele está esperando. Aí eu vou lá, eu chamo esse meu atributo, que é this.settings, e eu chamo a chave dele que eu quero ler. E nesse caso eu passei name, então o que eu estou falando? Esse JSON, esse objeto, ele é composto por chave e valor. Aí qual chave que eu quero pegar, qual o valor que eu quero pegar dele? Ah, eu quero pegar o valor da chave name. Aí, então ele vem aqui dentro desse cara, vem dentro desse cara e pega esse valor. Ah, e se eu quisesse alterar aquele valor depois que está pronto? Seria bem simples, você faria a mesma coisa, this.settings.name. Desse jeito, a gente pega o valor, mas se eu quisesse alterar esse valor, bastaria eu colocar um igual e escrever aqui, ó, new value, que é tipo o novo valor. Só para mostrar para vocês, a título de curiosidade. Outra coisa que a gente vai pegar é a versão, que é o segundo parâmetro que o método Open Database espera. Então é this.settings.version. Terceiro parâmetro é this.settings.scribe. E o quarto parâmetro é this.settings.size. E por que faz muito sentido o arquivo de configuração ser em um lugar só e não ser direto nos métodos? Porque vamos supor que a gente está trabalhando num projeto extremamente grande e que a gente executa esse método, sei lá, centenas, centenas de vezes. Imagina você ter que ir dentro de cada método e alterar o nome, dentro de cada método, alterar a versão, mas se você faz de uma forma diferente e cria um arquivo à parte ou uma variável à parte com as configurações, você só basta alterar as configurações aqui, que todos os métodos que estiverem acessando essas configurações já terão os dados alterados. Faz muito sentido. E é a melhor prática de fazer. Então, aí o Connect Open Database. A gente precisa desse Connect. Eu vou criar outro método agora chamado Create Database. Por quê? Esse Open Database eu sei que eu não expliquei muito para vocês, mas é como se ele servisse só para... só não, porque ele é muito importante. Mas ele serve para permitir que você consiga conversar com o banco. É como se aqui tivesse a sua aplicação e aqui tivesse o banco. E um está invisível para o outro. A partir do momento que você dá o Open Database, você permite que a sua aplicação passe a enxergar o banco de dados. Aí depois disso você consegue criar uma tabela. Se você ainda não entende o que é uma tabela, fica tranquilo que você vai entender. Mas é isso, o Open Database ele serve para permitir que você se comunique com o banco de dados. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o teu HTML, o seu JavaScript, e outra coisa é o banco de dados. E por isso que a gente precisa desse Open Database. O próximo método que a gente vai fazer é o Create Database, que vamos criar a tabela onde vai armazenar os nossos to-do lists. E se você ainda não sabe o que é uma tabela, fica tranquilo que eu vou te explicar. Galera, eu tive uma ideia diferente. Antes de criar a nossa tabela, até escrevi errado aqui, não é Create Database, é Create Table. Porque o Create Database é meio que aqui esse aqui que é o Create Database. Como se fosse, porque ele abre uma tabela. Uma tabela não, um banco de dados, foi mal. O que a gente vai fazer? Já vou começar a permitir que o nosso código crie esse banco de dados para vocês já verem funcionando. Acho que vai ser legal. Então, bem aqui, onde tem esse Open Database, não tem esse atributo chamado Connection que a gente criou aqui, eu criei ele para armazenar a conexão. Ó, Connection.
Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que o resultado desse Open Database, que o que ele vai retornar para a gente é um banco de dados mesmo, tipo um ponteiro para acessar o banco de dados. Quando eu falo ponteiro, ele vai... É porque é um pouco difícil explicar, mas a partir do resultado disso, a gente vai conseguir acessar o banco de dados. E a gente está pegando esse resultado e atribuindo essa variável connection, para chamar isso só uma vez. No Java, nas classes em geral, eu acredito que em praticamente todas as linguagens que trabalham com orientação a objeto, quando a gente tem uma classe, a gente tem um método especial que ele é chamado toda vez que você instancia um objeto. Eu não sei se você lembra o que é instanciar um objeto, mas é quando a gente cria uma nova instância de um objeto. É basicamente quando a gente usa a palavra new e põe o nome da classe. Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, new user, eu estou instanciando um objeto da classe user. E tem um método especial que ele sempre é chamado quando a gente põe new e o nome da classe, quando a gente instancia uma classe. O nome desse método é constructor. Aí no JavaScript é assim, ó, constructor. O que vai acontecer? Sempre que a gente der um new nessa classe chamada database, ele já vai chamar esse método. Então vai ser dentro desse método que eu vou chamar o nosso método connect. Por quê? Porque eu quero que a primeira coisa que ele sempre faça dentro dessa classe é abrir uma conexão com o banco de dados. Até porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ter acesso. Por questões de organização, eu vou só pegar esse connection aqui, vou deixar ele em cima. Mas isso não ia mudar nada, galera, é só questão de costume. O que eu vou fazer? Aqui eu vou chamar o método... Na verdade eu vou mudar. Aqui no connect eu vou dar um return no open database e aqui no método constructor que eu vou atribuir o resultado disso para a variável, para o atributo connection. É basicamente a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Então vim aqui e vou chamar o dis.connect. Aí o resultado disso vai ser retornado. O resultado retornado a gente vai armazenar nesse connection. Eu vou vir aqui e eu vou dar um console.log em connection, para a gente ver o que ele está retornando. Tem uma coisa que eu não expliquei, mas que é legal explicar. Eu vou explicar daqui a pouco. Beleza? Só vou pôr esse código aqui para rodar. Então o que a gente tem que fazer? Vai lá no index.html, tem que importar esse arquivo database.js que a gente criou. Então vou vir bem aqui, vou duplicar essa linha do user.js. Aí eu vou vir aqui, vou digitar database, que é o nome da pasta, porque ele está dentro da pasta database. E agora o nome do arquivo. E lá no nosso main.js, aqui em cima, a gente tá criando uma instância do usuário. Eu vou criar uma instância da database. var my database igual new database. E quando a gente der esse new database, automaticamente ele já vai entrar aqui dentro desse método constructor. Tá vendo, galera, como ele é um método diferente dos outros? Tanto que ele fica azul e é diferente desses métodos que a gente criou, que eles estão ficando verde ou amarelo, não sei que cor é essa. Porque esse daqui é um método da própria linguagem. Então, como se fosse um método especial. Beleza? Aqui onde tem connection tá errado, galera. Eu tenho que pôr dis.connection. Acabei de perceber isso. Agora bora voltar lá no nosso código e ver o que ele está imprimindo aqui nessa conexão. Vim aqui, apertar F12 ou clicar em Inspect e lá em Console. Olha o que ele está imprimindo. Ele está imprimindo Database Version 1.0, que é a versão que a gente passou. E quando eu clico aqui, aí eu clico em Foto, aí ele tem os métodos que a gente consegue fazer, que é o Change Version, Read Transaction, Transaction, Version. Nem sei o que é isso daqui. Mas beleza, tá aqui. Aparentemente a nossa conexão com o banco de dados foi feita com sucesso. E como é que você faz para se certificar que isso foi feito com sucesso? Você clica em Application, depois você clica em WebSQL. Lembra que nos outros exemplos a gente vê que está salvando dados no local storage, inclusive esses dados fomos nós que salvamos, que é o user logged email e o user logged. E a gente também estava usando o session storage, dependendo da ação que o usuário tomar.
E tem mais um que a gente está usando agora, que é esse WebSQL. Aí você vem, expande, e já está aqui, ó, to-do list hífen CV. Oi, engraçado, porque esse CV era para ser CD, que é de carreira desenvolvedor, mas eu sempre pego e escrevo CV, mas ignorem. Só que tá vazio esse banco de dados, eu estou clicando nele e não está mostrando absolutamente nada. E a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser criar a tabela. Mas antes disso, eu vou dar uma visão geral sobre o que é um banco de dados, para que serve e o que são as tabelas, antes de continuar programando. Então, galera, eu vou explicar o que é o SQL e por que estamos aprendendo isso, sendo que a gente teoricamente deveria focar em programação, mas sim, banco de dados é uma parte extremamente importante na vida de um programador. Eu particularmente não conheço nenhum programador que não sabe banco de dados. Talvez tenha, eu não sei se tem alguma área específica da programação que o cara não precisa saber banco de dados. Talvez um front-end, mas mesmo assim, eu acredito que é bom você saber, porque se você souber, isso não vai te atrapalhar, mas se você não souber, isso sim pode te tirar uma vaga ou te tirar um freelancer, porque acredito que em todos os freelancers que você tenha que fazer vai ter que ter banco de dados. O banco de dados ele serve para armazenar as informações que geralmente a gente captura do usuário. Por exemplo, o Facebook, você foi lá e criou uma conta. Onde é que ele salva aquilo? Ele salva no banco de dados. Você foi lá e criou um post. Onde é que ele salva aquilo? Ele salva no banco de dados. Quando você vai lá no Instagram, cria sua conta, faz seus posts, todos esses dados eles estão sendo salvos em bancos de dados. Os bancos que são usados, eles são diferentes desses que a gente está aprendendo, porém a linguagem ela é a mesma. E o que seria provavelmente a mesma? Eu não posso falar com precisão porque eu não trabalho lá, eu não sei exatamente. Mas eu acredito que seja a mesma ou seja muito parecida. Por quê? Porque praticamente todos os bancos derivam de uma linguagem chamada SQL, que significa Structured Query Language. Se eu não me engano, é linguagem estruturada de consulta. Mas é basicamente uma linguagem padrão, tipo uma linguagem mesmo com várias palavras reservadas, assim como a gente tem no JavaScript. E lá você pode fazer várias coisas, assim como a gente pode fazer em JavaScript, é bem legal. Mas é totalmente diferente de JavaScript ou de qualquer outra linguagem de programação. E basicamente todos os bancos de dados derivam de SQL, então se você aprende um banco de dados, seja esse que a gente está fazendo ou uma SQL da vida, a probabilidade é que você também consiga trabalhar com outros bancos de dados, seja um Postgres ou um Oracle, porque todos derivam do SQL, e é isso que a gente vai fazer agora. O banco de dados ele é composto basicamente de três coisas. A primeira é o banco de dados em si, e um banco de dados é como se fosse um armário onde você vai poder guardar várias coisas. Aí é como se fosse um armário na tua casa mesmo. Você vai lá, pronto, pegou, botou um armário na parede. Aí você fala bem assim, esse é o armário do Jonathan. Aí é como se fosse o banco de dados do Jonathan. E dentro desse armário tem várias gavetas. E as gavetas no banco de dados, elas são como se fossem as tabelas. Por quê? Porque é elas que separam os dados dos outros. Por exemplo, vamos supor que você está lá no Facebook, aí você foi e criou sua conta. Aí provavelmente o Facebook armazena os dados do seu usuário numa tabela chamada usuário. Aí vamos supor que você foi lá e fez um post. Você concorda que não faz muito sentido você misturar os dados de usuário com os dados de um post? Por quê? Porque um se trata de um usuário que tem e-mail, nome, idade, sexo, cidade, etc. E o outro se trata de post, que tem legenda, tem uma imagem se você tiver colocado uma imagem, um vídeo se você tiver colocado um vídeo. Então, para isso que servem as tabelas, para organizar os dados diferentes. Assim como na tua casa, provavelmente no teu armário, você tem uma gaveta que você só guarda blusa, você tem uma gaveta que você só guarda roupa íntima, uma gaveta que você só guarda short. É como se as gavetas fossem as tabelas. E as tabelas elas servem basicamente só para agrupar diferentes tipos de dados. Por quê? Porque tudo que fizer referência ao usuário, a gente deixa na tabela usuário. Tudo que fizer referência a um post, a gente deixa na tabela post. Tudo que fizer referência a um pagamento, por exemplo, porque lá no Facebook tem como você gastar dinheiro com anúncio. Aí tudo que faz referência a anúncios, aí você cria a tabela anúncio, até para deixar o seu banco mais organizado e não faria sentido nenhum você misturar todos esses dados. Por quê? Porque a tabela ela é composta por
colunas e valores, basicamente. E nas colunas é bem parecido com JSON. Vocês vão ver que uma tabela ela lembra bem um JSON. Por quê? Porque você tem uma coluna e um valor. Aí você fala assim, Jonathan, mas se a tabela lembra o JSON, por que a gente não cria só um JSON e um array? Porque basicamente uma tabela é isso, é tipo uma lista que tem colunas e várias linhas. Aí vamos supor, na tabela usuário, você tem uma coluna chamada name, uma coluna chamada sexo, etc. Mas por que a gente não faz isso? Porque com a tabela a gente consegue organizar esses dados, consegue buscar com mais velocidade e mais performance. A gente tem a maior segurança desses dados. Por quê? Porque eles estão guardados dentro de um armário, que nem eu falei. É como se fosse um armário. E você consegue proteger esse armário, seja trancando a porta da tua casa, que no caso seria aumentando a segurança do servidor. Os dados no banco de dados, eles têm melhora muito essa questão da performance, principalmente da velocidade, porque pensa no Facebook, um WhatsApp da vida, a quantidade de registros que esses grandes sites têm, tipo bilhões de registros, e essa linguagem de SQL que permite que esses registros sejam acessados com velocidade. Imagina se fosse uma parada mal feita. Toda vez que a gente fosse logar no Facebook ia levar 1 hora. Toda vez que a gente fosse ver o post das pessoas iam levar 1 hora. Mas é claro que tem vários mecanismos que eles fazem para dar essa velocidade. Mas é basicamente dessa forma que funciona. Acho que eu já falei demais, eu acho que ficou clara essa explicação que eu dei. E eu vou voltar para o código e agora a gente vai criar a nossa tabela para armazenar os nossos to-do lists. Agora vamos criar a nossa tabela. Espero que vocês tenham entendido a respeito dessa classe que a gente criou, que aqui colocamos a configuração. Esse atributo que eu coloquei aqui do lado de fora, galera, é só para deixar a conexão armazenada aqui, para a gente poder utilizar nos outros métodos. Vocês vão entender. Por quê? Porque agora a gente vai criar um método createTable e para utilizar o createTable a gente vai precisar do resultado desse cara aqui. Tenho quase certeza. Aí bora voltar lá naquele tutorial. Vim aqui, os métodos. Aqui tem o Open Database. Tem esse Executing Queries. Olha, vocês viram que aqui ele criou a conexão de novo? Se a gente não tivesse feito isso daqui, de armazenar a conexão aqui, provavelmente teríamos que fazer também dentro desse método, vir, copiar esse código de novo, colar aqui, pegar o DB, mas para não ficar fazendo isso e para economizar o hardware do cliente, eu preferi reutilizar para não ficar criando a mesma conexão. Olha o que ele fez. Veio, aqui ele armazenou o DB e aqui ele está fazendo uma transação. O que seria uma transação nesse caso? É sempre que você quiser fazer algo no banco de dados, se comunicar com ele, vai ser por meio desse transaction. E query é uma consulta, aí a consulta que ele está fazendo aqui é para criar uma tabela. O que ele está escrevendo? Ó? Create table if not exist. Ele está falando para criar essa tabela. É como se você fosse lá no seu armário e você olhasse bem assim, ó, tem gaveta de cueca? Fala, tem gaveta de cueca. Se tem gaveta de cueca, você não faz nada porque ela já existe. Mas se não tivesse uma gaveta de cueca, você iria lá, ia pegar uma nova gaveta e ia colocar lá no seu armário, seja de cueca ou de calcinha, dependendo do que você usa. Então, o que a gente fez? A gente vai vir aqui e vai copiar. E uma vantagem que eu vi de ensinar para vocês esse WebSQL é porque os dados não têm tipo. Diferente dos outros bancos, que cada coluna tem um tipo, aqui não tem tipo. Tudo é texto. Isso vai ajudar a gente a entender. Então aqui dentro desse método createTable que criamos, eu vou colar. Onde tem DB, não vai ser DB. Por quê? Porque o retorno do nosso banco de dados está nessa variável aqui chamada conexão. Então vai ser connection. This.connection. Aí, a partir desse carinha, a gente vai conseguir acessar esse método chamado transaction. Ele está disponível dentro do retorno do Open Database. E o que a gente vai fazer? Onde está aqui, ó, create table if not exists. Aqui é o nome da tabela e aqui são as colunas dessa tabela. A gente vai chamar ela de a tabela de list,
Por quê? Porque ela vai armazenar as listas do to-do list. E aqui são as colunas que essa tabela vai ter. E aqui eu vou criar uma coluna chamada ID Unique e vocês vão entender por que é isso, para que serve. A gente vai ter uma coluna chamada Task, que vai armazenar o texto da tarefa, e a gente vai ter uma coluna chamada Done, que é se foi feito. Essa primeira coluna aqui, eu vou chamar ela só de ID, e ID significa Identificator, e posteriormente vocês vão entender porque que ela foi criada. Essa outra coluna chamada Task, a gente vai armazenar o texto do to-do list. Por exemplo, vamos supor que eu tenho que ligar para minha mãe. Aí vai ter um ID, que vai ser um número único. Aí vai ter Task, que vai ser o texto, ligar para minha mãe. E vai ter o Done, que é para informar se eu já fiz isso ou não. Galera, aqui vai ter que deixar a palavra unique. A gente precisa dessa palavra unique porque ele está falando que esse campo é único. E o que seria um campo único? Ele não vai poder se repetir. Assim como é o nosso CPF, por exemplo. Eu tenho um CPF, o meu CPF é um número, e esse CPF ele é único no Brasil inteiro. Ninguém mais pode ter um CPF com o mesmo número que o meu. Por quê? Porque ele é o meu identificador. E aqui a gente está falando a mesma coisa, que ele não vai poder ter identificadores iguais, porque essa coluna ID é como se fosse o CPF desse registro que a gente vai inserir. E daqui a pouco vocês vão entender por que ele precisa ter um CPF, para que ele precisa ter uma coluna única. Então por hora é só isso. Ó. Create table if not exists list é o nome da tabela. E só vai criar se ela não existir. Aí ela vai ter uma coluna chamada ID, que é única, uma coluna chamada task e uma coluna chamada done. O que a gente vai fazer? A gente vai vir bem aqui no método construtor e vamos rodar ela logo abaixo de chamar o método connect. Por quê? Porque aqui a gente sempre vai ter certeza que já vai ter a conexão. Por quê? Porque a conexão está sendo feita primeira. E não tem problema a gente chamar esse método mais de uma vez, porque ele só vai criar essa tabela se ela não existir. Se ela já existir, ele vai ficar tranquilo. Igual aquele exemplo que eu dei da gaveta. Tipo, você precisa de uma gaveta para pôr calcinha. Aí você vai olhar lá no armário, pô, tem alguma gaveta de pôr calcinha? Não tem. Aí se não tiver, você criar, já tem uma gaveta. Então você só pega e põe a calcinha lá. Beleza, é isso. Agora bora rodar lá no código e ver o resultado. Deixa eu voltar aqui, muitas abas. Beleza. Como o live server ele executa, provavelmente ele já rodou. A gente clica em application. Depois clica em WebSQL. Abre o banco to-do list. E tem aqui a tabela que a gente criou chamada list. Mas está aqui, ó. The list table is empty. A tabela lista está vazia. Então deu certo. Aí no de vocês também tem que estar desse jeito, o WebSQL, que é o linguagem que a gente está usando. To-do list CV, que é o banco de dados, e a tabela list. O próximo passo que a gente vai fazer vai ser implementar aqui na interface um mecanismo para inserir esses itens na lista. Galera, a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser criar um formulário para receber os nossos itens do to-do list e escrever eles aqui na tela. Eu vou vir aqui no site do Bootstrap, como sempre. Documentation, Components, Forms. Vocês já estão careca de fazer isso, eu sei. Vou dar uma olhada nos formulários que tem aqui. Vou copiar algum, eu tenho que mexer pouco. Read only, plain text. Galera, eu gostei desse aqui, ó. Tá aqui, tem confirm identity. Tá logo abaixo, ó. Read only, plain text. E tem aqui, ó, form line. Beleza, bora copiar ele. Aí tem email, password e confirm identity. Bora lá no HTML, index.html. Bem aqui, galera, dentro dessa main, role, container, etc. Bora deixar o container. Vamos apagar tudo que estava lá dentro. E colar o formulário todo. O que a gente vai fazer? A gente já vai dar uma limpada nele. Vou vir aqui, vou excluir isso daqui. Essa primeira linha do e-mail, porque não precisa. Onde tem password, eu vou alterar aqui o type de password para text. PlaceWord,
onde tem placeholder, aí altera de password para write your to do. Onde tem submit, bora remover. Onde tem form, vamos pôr div a classe pode deixar, altera aqui dos dois lados. E aqui onde está escrito confirm identity, a gente vai deixar a palavra add. E aqui onde tem label, deixa eu ver se esse label está aparecendo. Acho que não está aparecendo. O label não está aparecendo, então bora excluir ele. Então ficou assim o formulário de vocês, olha. Div class form line, div class form group, isso daqui, e um botão chamado add. Vou fechar aqui para ver como é que tá. A gente só tem que organizar ele na tela, né? Deixar ele grande para ocupar a tela toda e deixar aqui no topo. A próxima coisa que a gente vai fazer. Galera, então eu vou pegar esse input e pôr ele lá em cima. Primeiro eu tenho que entender porque que ele está aqui embaixo, que eu não sei. Vou vir no inspect. Tá aqui o input, tá aqui o form, tá aqui o form line, tá aqui o container, tá aqui o main e tá aqui o to-do list container. Deixa eu ver uma coisa. Pegar esse container, tirar daqui, adicionar uma classe aqui. Galera, eu tô só testando, fiquem tranquilos, não precisa copiar não. Tá certo. Então, galera, o que de cara eu já tô percebendo, ignore isso que eu fiz, não mudou nada. De cara eu tô percebendo que o to-do list container, que é onde está esse nosso formulário, e o rate dele tá só ocupando o que o formulário tá ocupando. Quando eu ponho aqui ó, o azulzinho, era para estar azul toda a tela. Lembrem que a gente pegou e colocou o edit 100% que está escrito aqui. A gente também tem que fazer a mesma coisa para o rate 100%. E olha agora como tá. O azul tá na tela toda, está ocupando 100% da tela. E o que a gente pode fazer é colocar um margem top. Por quê? Porque ele está ficando embaixo do navbar, que é essa barra superior. Aí a gente pega e tira ele debaixo do navbar, dando uma margem. Isso que tá verde ou é amarelo, não sei que cor é essa, é a margem que a gente está dando. Ó, tô apertando de para cima para ele aumentar. Então essas são as duas coisas que eu vou fazer. Widget 100%, rate 100% e margem top 100 pixels. Então a gente vai lá no CSS. Signin.css. Rate 100%. Margin top 100%. Não, 100 pixels. Foi mal. Beleza? Já está no lugar que a gente quer. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser inserir os dados que vêm daqui no banco. Por exemplo, o usuário vai vir aqui e vai digitar, ó, ligar para minha mãe. Nós temos que pegar esses dados e colocar eles no banco de dados, quando ele clicar aqui no ADD, no banco de dados, e o banco vai ser esse aqui, ó, nessa tabela. Vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer. Que esse daí é o mesmo processo que acontece quando você manda criar uma conta, por exemplo. Ele pega todos os dados do teu formulário e põe numa tabela de usuário, seja do Facebook ou do Instagram da vida, ou de qualquer outro sistema. Então é bem parecido com o que a gente faz na vida real, na programação. É isso que a gente vai fazer agora. Vocês já estão craques de saber que o que a gente vai fazer agora vai ser colocar um ID nesse input, colocar um ID nesse botão e capturar o evento do clique. Já fizemos isso centenas de vezes. Zoeira, já fizemos isso muitas vezes. Aqui nesse formulário, o que a gente vai fazer? Esse input já tinha um ID, que foi o que a gente copiou do Bootstrap, mas eu vou mudar ele para input to do. E esse botão eu vou atribuir um ID para ele e vou chamar ele de button add to do. Falar, para que nomes tão grandes? Porque para deixar bem intuitivo, para quem bater o olho não ter dúvida sobre o que aquele botão faz, deixar o mais claro possível. Lá no nosso main.js, que é onde a gente coloca os nossos eventos, por exemplo, aqui que a gente coloca o evento quando o cara clica para logar no formulário de login. Eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa. Colocar o hashtag, coloquei button add to do, ponto click, function, que a gente já sabe que esse é o padrão para capturar um clique.
E o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou criar uma variável chamada de input. E a gente vai pegar o valor desse input aqui, que é o input to do. A gente põe hashtag de novo. E nós já sabemos que para capturar o valor de input e de select a gente usa val. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se input é diferente de vazio. Lembra, galera, que a gente já verificou, já tinha usado antes um igual, dois iguais, beleza? Quando a gente usa dois iguais, é um operador lógico para verificar a igualdade. Se eu deixasse desse jeito, por exemplo, ele só ia entrar dentro desse if se o resultado, o que está dentro desse campo, fosse igual a vazio, que é o que eu passei aqui, duas aspas duplas. Mas a gente não quer verificar se ele está vazio. Não, a gente não quer que ele entre aqui quando ele estiver vazio, ao contrário, a gente quer que ele entre aqui quando ele não estiver vazio. Então, quando a gente põe uma exclamação e um igual, esse sinal ele significa diferente. Então, essa condição só vai entrar aqui se o valor dessa variável, o valor de input, for diferente de vazio. Então, a gente já presume que só vai entrar se estiver preenchido. É isso que a gente quer. E se ele estiver preenchido, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na nossa classe database, a gente vai criar um método e chamar esse método de insert row. Por quê? Porque a gente vai inserir uma linha na nossa tabela. Aí eu vou voltar lá naquele exemplo que eu estou usando do HTML5 para ver como é que é. Tem bem aqui, ó. Aqui, por exemplo, ele veio, abriu uma conexão com o banco de dados. Aí ele está usando o transaction. No transaction você pode fazer várias consultas diferentes. Por exemplo, dentro desse mesmo transaction, ele está executando o create table, que é para criar a tabela que a gente está executando bem aqui, ó, separadamente, nesse método create table. E ele também está executando um insert. Dois inserts. Então, dentro do transaction, você pode ver por vários comandos. Mas aqui a gente só vai pôr um, que vai ser esse daqui, ó. Eu vou copiar a linha toda, mas vocês não precisam copiar a linha toda, fiquem tranquilos. Copiem só o resultado do nosso. Colei. Aí ele trouxe esse DB, mas o nosso não é DB. Por quê? Porque o nosso Open Database, ele está armazenado no atributo Connection. Esse carinha bem aqui, que a gente está atribuindo o valor para ele logo no constructor. Outra coisa, lembra que eu falei para vocês que o constructor ele sempre é chamado quando a gente instancia um novo objeto? Que é isso daqui, quando a gente dá um new e o nome da classe? Quando a gente instancia uma nova classe? Então, esse caso do insert, eu não vou pôr ele dentro do constructor, por quê? Porque eu só vou inserir quando o usuário mandar. Diferente desses dois métodos que sempre eu preciso ter a conexão, independente se o usuário quer ou não, e sempre eu preciso criar a tabela se ela não existir. Aí por isso que eu coloquei esses dois métodos aqui. Mas esse insert row ele não vai entrar aqui por padrão, porque ele só deve ser chamado se o usuário tiver passado o dado para inserir. Beleza. Nesse insert row, o que eu vou fazer? Eu já substituo aqui disconnection.transaction. Eu vou apagar essa linha do create table. Eu vou apagar essa linha aqui, vou apagar essa linha aqui. Deixei só uma linha. No SQL, a gente tem um comando específico para inserir dados dentro de uma tabela, que é esse daqui, insert into, que é tipo insira, into é dentro. Aí aqui é o nome da tabela, mas o nome da nossa tabela não é logs, o nome da nossa tabela é lista, como vocês podem ver aqui. Então, estou falando bem assim, ó, eu quero que você insira dentro da tabela list. Aí aqui a gente passa as colunas que a gente vai querer inserir. Aí a gente tem três, ó. ID, task e done. Eu vou passar ID, task e done. Aqui é o nome da coluna. É a mesma coisa que está aqui em cima, ó. Aí você fala, por que aqui em cima você escreveu ID unique e aqui você escreveu ID? Porque esse unique não é o nome da coluna, é só um atributo dessa coluna que eu estou falando para ele que eu quero que ela seja única. E aqui a gente passa os valores que a gente vai inserir. Aí a gente passa na mesma ordem que passamos a coluna. Por exemplo, a primeira coluna que a gente escreveu aqui é ID. Então o primeiro cara que eu vou pôr aqui vai ser o ID. E o ID desse cara vai ser 1. A segunda coluna que a gente vai passar é a coluna chamada o texto da task.
Então a gente vai vir aqui e vou pôr o texto da task, que vai ser, nesse caso, bem aqui. Nesse método insertRow, a gente vai precisar receber um parâmetro, que é um parâmetro da task, que é o texto. Então já vim aqui e escrevi task. O que eu vou fazer? Apaguei sem querer. Vou vir bem aqui e vou colocar aspas simples. Isso vai ser um pouquinho difícil para vocês entenderem, mas eu vou explicar. Galera, por exemplo, vocês estão vendo que aqui do lado de fora a gente está escrevendo um string. E o que acontece é que eu preciso estou pensando aqui. Eu vou fazer de um jeito mais fácil. Vou vir aqui, eu vou criar uma variável aqui, ó, var SQL. E desse jeito vai ser mais fácil para vocês entenderem. Aí aqui eu vou copiar tudo isso, que é o texto que a gente já tinha antes. Copiei, colei. Mas eu vou pôr entre aspas simples, que era igual estava antes. Ó, beleza, vocês pegam, criam uma variável chamada SQL. SQL não, chamada query. Que isso aqui é uma consulta. Essa variável query, o texto dela é insert into list. Aí beleza. Aí aqui vocês deixam uma aspa dupla. Aí põe uma aspa simples. Aí põe ponto e vírgula. Por que isso? Porque como a gente abriu com aspas duplas, aspas simples aqui, aí a gente é obrigado a fechar com aspas duplas aqui. E essas aspas duplas aqui, porque a gente abriu com aspas simples, e essas aspas duplas que a gente deixou sobrando aqui, ela faz parte de texto. A gente está querendo dizer que vai ser um texto que vai entrar aqui. Ó, por exemplo, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar aqui query mais igual. Lembra que eu já mostrei para vocês que quando a gente soma dois textos, por quê? Porque o igual ele é um operador numérico. É como se a gente estivesse somando. Mas como a gente vai passar dois textos, ele não vai somar, porque não tem como você somar a palavra João com a palavra Joaquim, porque soma só se dá entre valores numéricos, e isso não é número. Então, quando a gente tenta somar dois textos, ao invés de somar, ele junta. É como se eles têm aqui a palavra João e a palavra Joaquim. Ele não soma, ele junta, vai ficar João Joaquim, juntinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto que eu escrevi aqui e vou concatenar ele, que é a mesma coisa que juntar com task, que foi o parâmetro que eu recebi lá em cima. Aí aqui embaixo, eu vou vir de novo, vou escrever query mais igual. Por quê? Porque eu tenho mais texto para juntar. Eu vou pôr aspas simples. Aqui eu vou pôr um aspa dupla. Por quê? Porque essa aspa dupla que eu estou colocando aqui, ela vai servir para fechar a aspa dupla que eu coloquei aqui. Vocês vão entender daqui a pouco. Aí eu vou pôr vírgula, eu vou pôr zero e eu vou fechar o parênteses. Por que, Jonathan? Você fez essa bagaceira toda? Porque tá, entendi, eu sei que tá meio confuso, mas presta atenção comigo. Eu vim aqui, criei insert into list. Aí eu falei que eu ia passar três colunas, que é ID, task e done. Aí eu passei values. Esse primeiro que eu passei foi o ID, que ele é um inteiro. Nesse caso a gente vai usar um inteiro. Eu passei um, por quê? Porque a gente sabe que ele é único, porque não temos nenhum registro na nossa tabela, então a gente pode passar um. Aí depois eu passei vírgula, eu abri um aspas duplas e eu fechei aspas simples. Então esse nosso texto todo ele morreu bem aqui, ó. Esse nosso texto ele acabou aqui. Aí depois eu peguei esse texto de novo e juntei ele com o texto que a gente recebeu como parâmetro aqui do método. Então, a string agora ela é isso, mais isso. Aí, eu não achei suficiente, eu ainda juntei com mais texto. Eu vim aqui, abri aspas simples, coloquei um aspas duplas, por quê? Porque vai ficar essas aspas duplas, o texto que a gente recebeu como parâmetro, e essa outra aspas duplas, eu coloquei uma vírgula e passei zero. Por quê? Porque esse zero, ele é o valor da coluna Done. Aí eu passei essa coluna ID, o valor dela é 1. Eu passei essa coluna Task, o valor dela é esse texto. Mas pelo fato de ser texto, tem que ficar entre aspas simples ou aspas duplas na string, para o banco conseguir identificar. E é por isso que a gente fez essa gambiarra. E o zero é o valor de Done. Por quê? Eu passei zero porque não está pronto. Tipo, quando tiver concluído, a gente vai chamar de 1. Quando não tiver concluído, a gente vai chamar de 0. Eu vou vir bem aqui e eu vou rodar essa query.
no navegador normal, só para mostrar para vocês como é que ficou essa montagem. Vou vir aqui, ó, nessa nossa página mesmo, vou vir no Inspect, só para ficar mais claro para vocês. Console, limpar isso daqui. Eu vou criar uma Eu vou criar uma variável aqui chamada task, porque que é como se eu estivesse recebendo um parâmetro. Var task, coloquei aqui, ó, apenas mostrando como funciona a concatenação. Beleza. Simule que essa variável task é o que a gente recebeu lá como parâmetro no nosso método. E eu vou vir aqui e eu vou imprimir linha por linha. Ó, console.log query. Aí essa linha ela tem que imprimir só isso daqui e no final deixar um aspas duplas sobrando. Aí na linha de baixo, console.log query. Oh, shit, não era para ter imprimido ainda, relaxe. E aqui, console.log query. Imprimir. Ó, ele imprimiu a primeira linha, que está escrito insert.into id task done values 1 e um aspas duplas. Aí você falou, que cara maluco, pra que tem essas aspas duplas sobrando aí? Aí beleza. Aí na linha de baixo, que foi quando ele concatenou com a task, aí ficou bem assim, insert into list id task values. Aí eu passei o id, aí eu passei apenas mostrando como funciona a concatenação. Aí ele ficou aqui. Galera, vocês viram que a gente abriu um aspas duplas aqui para dizer que é um texto, mas a gente ainda não fechou e a gente precisa fechar. Aí na linha de baixo, o que eu fiz? Eu falei, ó, insert into list id task done values. O valor do id é 1, o valor de task é apenas mostrando como funciona a concatenação. Eu botei um ponto final e eu fechei um aspas duplas, então estou falando para ele que esse texto acaba aqui, ó. Tem um string que eu quero inserir no banco de dados, ela começa aqui e ela acaba aqui. Aí eu passei vírgula e passei o outro parâmetro, que é o done. Aí viram como é que ficou a string depois de montada? Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente agora só precisa colocar essa query dentro do execute SQL. Beleza, query aqui. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou chamar esse método aqui no main.js e vou passar o texto que o usuário passou lá no formulário, mas eu não sei se vai funcionar. Vamos saber agora. Lembram que o MyDatabase a gente instanciou aqui do lado de fora, e como ele está do lado de fora, qualquer método aqui dentro consegue acessar, porque o escopo dele é global, e como está do lado de fora e não dentro de algum método aqui, qualquer pessoa, qualquer método vai conseguir acessar ele. Então põe, ó, mydatabase.insertRow. E eu sei que o insertRow ele espera um parâmetro que é a task, o texto da task. Eu vim aqui e passei input. Agora bora lá e ver se isso vai dar algum erro ou se vai dar certo. Eu acho que vai dar erro. Não tenho certeza. É porque eu não tenho certeza se dentro do contexto desse transaction a gente consegue acessar esse parâmetro direto assim ou teria que fazer alguma coisa. Mas vamos descobrir agora. Eu vim aqui, vou clicar em Application, WebSQL, To-Do List, falou que a tabela está vazia. Vou aqui, ligar para minha mãe, Edge. Vou lá no console.log. E galera, não fez foi nada. Ah não, ó, fez. Eu que me enganei. Ó, ligar para minha mãe, Doni. Viu galera aqui? O que a gente fez? A gente veio, tem aqui a nossa tabela. Agora ele preencheu, demorou um pouco. Mas eu que fui aperreado e fiquei clicando. Aí tem o Role ID, que isso daqui é do banco de dados. Tem o ID, que é o identificador da nossa coluna. Tem a task, que é o texto da nossa task. E tem o Doni, que é pra gente saber se tá pronto ou não. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar, porque dessa forma que a gente fez, não ficou muito bom. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que o ID ele tem que ser único? E a gente colocou na mão e não faz sentido. Aí eu venho aqui, quero criar autorregistro, eu vou ter que ir lá atualizar o código e vir aqui e falar, ó, ligar para o meu irmão, adicionar.
Leva um tempo, percebi agora que não é tipo, que esse insert não é uma operação tão rápida. Mas o banco de dados em geral ele é mais rápido, mas bom que já simula o mundo real. Ou será que é porque que tem que atualizar aqui? Ah, galera, é porque ele não atualiza automaticamente, só atualiza quando clica aqui. Legal, bom saber. Viram que eu coloquei aqui ligar para o meu irmão? Porém, se eu, para ser uma aplicação normal, não pode ser assim, porque não tem que ficar tendo a outra interação do programador. Então a gente tem que deixar esse ID de uma forma dinâmica. Então vou vir bem aqui do lado de fora, vou criar uma variável chamada, vou criar uma variável e chamar ela de ID. E para ela eu vou usar um método do JavaScript. O que ele faz? Eu venho aqui em new date, isso daqui é uma classe do JavaScript, essa date, e quando eu dou um new, a gente está criando um objeto dela, assim como fizemos aqui. E eu já sei que ela tem um método chamado getTime. O que seria esse getTime? Ele pega o horário de agora em timestamp. Aí você fala bem assim, ah, Jonathan, o que é um timestamp? Timestamp é uma forma diferente de mostrar data e hora e ano. É como se fosse tipo uma forma de máquina. Por quê? Porque é diferente dessa forma que a gente vê. Hoje, por exemplo, é 8 de junho de 2020 e são 21 e 21. No timestamp seria tipo 19, 80, 30, 40, 50. Tudo isso viraria um número inteiro. Aí isso é um timestamp. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Console.log new date get time. O que ele imprimiu? Imprimiu esse número gigante. E esse número gigante é exatamente a mesma coisa que a data e a hora de hoje. Aí se eu vim aqui, ó, na internet, timestamp to human date. Por que human date? Porque é tipo a data que a gente consegue ler, entendeu? Ó, epoch converter e Unix timestamp converter. Aí eu vou colar aqui, ó, e mandar converter. Timestamp to human date. Ele converteu, ó. Essa data é 8 de junho de 2020 às 20h21. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar a usar esse número gigante. Por quê? Porque eu sei que ele é único. Já começa daí. Porque o tempo ele não se repete. Tipo, o segundo de agora, ele só é de agora. Daqui um segundo já não é mais ele. E o timestamp ele pega milissegundos praticamente, segundo por segundo. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma alteração para ficar mais simples de entender isso que eu estou fazendo, essa concatenação. Eu vou vir bem aqui, eu vou pôr um aspas simples e vou fechar essa primeira linha. Então essa primeira linha ela vai ficar só com parênteses e aqui a gente agora vai ter que passar os três parâmetros. Vou vir aqui query mais igual e eu vou concatenar com ID. Oh, meu notebook vai descarregar. Espera aí, galera. Oh, beleza. O que a gente vai fazer? Aqui agora eu vou passar esse ID, que é um parâmetro. Então vou vir aqui, vou falar ID mais passar aspas simples de novo e uma vírgula. Por quê? Porque eu estou querendo juntar o texto desse ID, esse número que ele vai retornar para a gente, com uma vírgula, para no final ter a string certinha. Não importa como é que você monta essa string, mas no final você vai ter que ter ela certa. Igual a gente tem aqui, por exemplo. Aqui ele não passa, ó, certinho, to logs, id, log, aí aqui no values ele passa o valor 1 e o texto full bar. A gente poderia passar assim, mas só não dá certo porque esses valores eles estão vindo de variáveis, então a gente tem que concatenar com essa string. Espero que tenham entendido. Beleza? Aí esse ID vai ser ele mais uma vírgula. Aqui embaixo o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, só que agora para a variável de texto. E uma coisa que eu vou mudar é que eu vou pôr aspa simples, uma aspa dupla, vou pôr um mais. Quando eu ponho isso daqui, galera, a única coisa que fica é essas aspas duplas do meio. Aí esse mais que eu vou pôr, eu vou concatenar com a palavra task. Eu vou pôr um mais de novo, vou pôr duas aspas simples e uma aspa dupla. Por quê? Ele vai pegar esse texto, aí aqui ele vai pôr essas aspas duplas desse lado, vai pôr a palavra, vai pôr aspas duplas
e vai pôr aspas duplas do outro lado. E aqui, da parte de fora das aspas duplas, a gente vai pôr uma vírgula. Que é por quê? Porque para dizer que depois daqui vai ser outro parâmetro. Eu vou vir aqui, apaguei. Esse daqui a gente não vai precisar mais dessas aspas duplas aqui, porque as duas já estão sendo adicionadas nessa linha. A única coisa que a gente vai precisar é passar o valor do Doni. Por quê? Porque ele já passou uma vírgula aqui também. Eu vou rodar aqui do lado de fora para vocês verem como é que ficou essa... Como é que tá ficando essa string. Eu sei que é um pouco complicado. Eu não sei se é complicado de entender. Teoricamente é um pouco fácil, mas talvez vocês tenham um pouco de dificuldade. Mas pensa como se você só estivesse juntando o texto. Aqui, ó, var task. Por quê? Porque é essa task aqui. Ó, texto. E aqui a gente precisa de um ID também. Var ID igual a 10. Agora eu vou rodar e aqui no final eu vou dar um console.log na query completa. Isso é bem simples, é só como se você estivesse colando textos. Galera, por que que ele só imprimiu texto, isso e isso? Porque o que que eu fiz? Eu vim aqui, eu tinha atribuído esse valor para a query daqui de cima, porém nessa de baixo eu atribuí um novo valor para ela. E eu não colei os textos, eu não juntei os textos, como eu falei. Porque para juntar eu teria que pôr bem assim, ó. Mais igual. Porque quando eu ponho mais igual, é o texto anterior mais o texto de agora. Agora eu vou fazer de novo, ó. Então deu, ó. Insert into list values 10, que veio desse cara. Aí aqui ele colocou aspas duplas desse lado, o texto no meio, aspas duplas do outro lado e uma vírgula. E aqui embaixo ele só colocou o 0. É isso que foi. Espero que vocês tenham entendido. Então a gente vem aqui e põe o mais aqui. E aqui a gente executa essa query. Aí bora ver se deu certo. Isso aqui é application, list. Vou adicionar um novo aqui, testando, clicar em add, vim aqui e atualizar. Ó, legal, o ID ele já botou um número gigantesco e o texto testando ele já colocou aqui, o Doni deu certinho. Testando 2, testando 3, testando 4. Vim aqui atualizar. Testando 2, testando... Perfeito, galera. Acho que por hora já tá bom de conhecimentos. A gente já fez muita coisa, vai por mim, isso é muita coisa. Então, galera, como encerramos um ciclo, eu vou finalizar essa aula por aqui. Por quê? Porque criamos uma tabela no banco de dados, aprendemos mais sobre bancos de dados, aprendemos o que era uma tabela. Talvez você já soubesse, mas talvez não, ou então não com essa explicação que eu dei, espero que tenha ficado claro. Além disso, a gente criou a tabela, criou a conexão com o banco de dados e está inserindo o registro no banco de dados. Então acho que já tá bom esse ciclo porque é muito conteúdo. Vocês perceberam, né? Pela duração do vídeo ficou bem longo, mas não é conteúdo bobo e eu tento mostrar para vocês de uma forma bem real assim, explicando com exemplos bem didáticos. E o que que nós vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai recuperar esses dados do banco de dados e escrever eles na tela, além de fazer algumas melhorias na interface. Mas é isso, eu quero te agradecer por ter chegado ao final dessa aula. Peço que se você conhece alguém que tem interesse por programação e se você acha que esse conteúdo vai ajudar ele, compartilha com ele, porque não custa nada você ajudar um amigo. E sim, esse conteúdo é muito rico e ele vai fazer muita diferença na hora de você procurar um emprego ou na hora de você procurar um freelancer. Acredito que o conteúdo está agregando muito. É isso, só tenho a agradecer pela sua audiência. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer reclamação, sugestão, crítica, só deixar aqui no comentário do YouTube que eu vou ler. E é só isso. Me segue lá no Instagram para acompanhar meu dia a dia. Lá eu posto mais coisas da minha vida pessoal. E bora estudar que conhecimento sempre compensa, principalmente nessa área de programação. Falou, beijo, se cuida.